Uma vez eu escutei falar daquela cidade. Alguns amigos haviam falado sobre ela, mas eu não acreditava em nada que as pessoas diziam sobre lá. E coloquei na minha cabeça que um dia eu teria que conhecer aquela cidade e saber se de fato essas histórias sobre ela eram verdadeiras. Então, em um dia eu decidi sair cedo de casa. Decidi que iria visitar aquela cidade. Então, arrumei minhas coisas, peguei meu carro e segui em direção até lá. Aquela cidade não era muito próxima à minha, então levou mais ou menos 2 horas para chegar até lá. Mas isso não iria me desanimar. Eu estava decidido. Coloquei isso na minha cabeça e nada mudaria o meu pensamento. Após 2 horas se passar, cheguei naquela cidade. Logo na entrada havia uma grade, totalmente destruída, como se algo tivesse derrubado ela dali. Eu deixei meu carro do lado de fora e decidi que iria seguir em frente a pé e passei por essa grade. A partir daí eu entrei naquela cidade. Não demorou muito para ver diversas casas destruídas. Essas casas estavam totalmente vazias. Os meus amigos me diziam que aquela cidade não havia uma pessoa sequer. E pelo menos até o ponto onde eu entrei, realmente não havia uma pessoa. Eu estava sozinho naquela cidade. Ali havia só um ar de destruição, casas destruídas. Até o solo era difícil de se pisar, pois parecia também que havia sido destruído por algo. Eram casas pequenas até mansões, todas elas destruídas. Até que eu encontrei um lugar onde decidi que iria ficar até anoitecer, pois as histórias que meus amigos diziam ocorriam durante a noite. Cheguei lá, na manhã, eu teria que ficar até anoitecer para ter certeza se realmente essas histórias eram verdadeiras. E claro, também devido à curiosidade de conhecer aquela cidade. Eu não vou mentir que eu estava um pouco amedrontado, mas também eufórico por estar ali, naquela cidade onde todos falavam. Eu encontrei uma casa que eu decidi que iria ficar. Nela haviam móveis velhos, destruídos. A surpresa foi quando eu encontrei uma boneca que estava aparentemente inteira, claro, com os seus defeitos. Alguma criança provavelmente brincava com aquela boneca ali. Nessa casa também havia uma televisão destruída, sofás destruídos e também camas destruídas. É claro que eu estava prevenido, então eu levei sacos de dormir, pois sabia que, de qualquer forma, meus amigos poderiam estar falando a verdade e tive a certeza disso. Passei um dia tranquilo, embora numa cidade abandonada, onde não havia ninguém e nada para distrair minha mente. Mesmo assim, toquei o dia normal. Mas um dia não dura para sempre. As horas foram se passando. Infelizmente, nesse dia acabei esquecendo meu relógio, então meu horário era sempre quando eu olhava para o sol e via a sua posição. E conforme o dia foi se passando, o sol entraria em sua posição onde iria se pôr. A partir dali eu sabia que iria anoitecer em breve. Logo tirei as minhas velas e lanternas da bolsa para se preparar para aquela escuridão total. Aquela cidade não havia iluminação. Ela estava totalmente destruída. Eu tinha que estar prevenido para tudo aquilo. E eu estava. Logo anoiteceu naquela cidade. Durante o dia estava um calor tremendo, mas durante a noite um frio tomou conta, uma ventania, e foi tudo muito de repente que começou a mudar o tempo, assim que escureceu naquela cidade. Inclusive, algumas nuvens começaram a tomar conta do céu. Só isso já era motivo para mim começar a ficar com mais medo ainda.
O problema é que de repente começaram a surgirem as vozes de pessoas que não existiam ali durante o dia. Eu corri em direção ao meu saco de dormir, pois não sabia quem seriam aquelas pessoas. E vozes de crianças brincando eram frequentes, muito próximo à janela da casa onde eu estava. Mas o que me deixou mais aterrorizado ainda foram as vozes de duas pessoas que vinham de dentro daquela casa onde eu estava. Vozes de pessoas que pareciam ser idosas, que conversavam entre elas. Uma voz feminina que dizia: "Você quer café?", como se estivesse oferecendo café para alguém. E uma voz masculina que respondia: "Sim, mas não quero com muito açúcar". Eu iluminei a lanterna para a cozinha, da onde aquelas vozes estavam vindo. Não havia ninguém, estava somente aquela escuridão. Foi aí que eu pude ter certeza que todas as vozes na qual eu comecei a ouvir naquela cidade, inclusive aquelas duas que estavam vindo de dentro da casa onde eu estava, eram vozes fantasmas. O meu medo só aumentava e o arrependimento de ter entrado ali sozinho. A cada momento que se passava, eu congelei a minha espinha quando uma voz feminina disse: "Eu acho que tem alguém na nossa casa". E a voz masculina perguntava: "Será?". E em seguida aquela voz feminina respondia: "Vamos até lá ver". Eu não aguentei nesse momento. Não queria esperar para ver o que iria acontecer. E decidi pular a janela com medo, em direção à rua. No momento que eu pulei a janela, escutava vozes. "Dona Helena, um homem saiu de dentro de sua casa". Mas não havia ninguém do lado de fora. Estava vazia aquela cidade, aquela escuridão. Mas aquelas vozes, daquelas pessoas que estavam me vendo, nas quais eu não conseguia ver com meus próprios olhos, falavam seguidamente: "Pega ele, pega ele". Corria pelaquela cidade vazia, destruída, escura, iluminando com a minha lanterna para todos os lados. E de todos os lados vinham vozes: "Pega ele". Eu corria desesperadamente, tremendo minhas pernas, mas conseguia correr. Eu queria sair daquela cidade imediatamente. E nesse caminho apareciam bonecas flutuando como se alguém estivesse segurando elas. E algumas bonecas iam aumentando a velocidade de sua flutuação, como se aquilo que estivesse segurando elas também estivesse começando a correr. Logo à frente, eu encontrei aquela grade, que já não estava derrubada, estava em pé. Já não tinha aquela passagem, na qual tinha quando eu entrei. Eu me via preso naquela cidade com aquelas vozes vindo atrás de mim. Eu decidi escalar aquela grade, mesmo correndo o risco de cair ao passar de um lado para o outro, pois aquela grade era muito alta. Consegui escalar e assim sair daquela cidade. No momento que eu estou descendo pelaquela grade, para sair de vez daquela cidade, já do lado de fora, vi diversas pessoas me encarando. Crianças, adultos, idosos, todas elas pálidas, com olheiras profundas, com roupas velhas, rasgadas. Essas pessoas pareciam estarem mortas há muito tempo. Uma delas me gritou: "Não volte mais aqui". Eu, com medo, desci, entrei no meu carro e parti em direção a bem longe daquela cidade. Hoje eu guardo os traumas de ter visitado aquela cidade e guardo como aprendizado a minha teimosia de não ouvir as pessoas e seguir em frente com algum pensamento, como aquele que eu tinha de conhecer aquela cidade, pois eu passei o maior medo da minha vida quando eu conheci a cidade fantasma. Foi Dilândia, no Pará, uma cidade que somente corajosos serão capazes de visitar. Por isso, desafio e até lá.